E aí, pessoal, beleza? Quem está falando é Mikael. É, eu estou aqui para mostrar para vocês uma ferramenta que eu estou tentando desenvolver, que é o comparador de fusão, o comparador de imagens, entendeu? Ele, qual a função dele? É todos os meshes, todas as evoluções que tem, eu vou cadastrando aos poucos aqui e ele vai analisar todos os que estão cadastrados, que no momento só tem 12 cadastrados, né? Aqui está dizendo 70, mas é porque 12 mais as suas evoluções. E todos que estão cadastrados, eles vão comparar, vão fazer um cálculo de custo-benefício. Esse custo-benefício desse cálculo, clicando aqui, ele vai mostrar o cálculo, e está sendo o que? A quantidade de pH dividido pelo RLT gasto. E no caso aqui, por exemplo, uma máquina bem recente, né? Não tão recente, mas foi desse mês, Algo vem, né, que é a da nova criptomoeda Algo, ela está dando um custo de 14,74. O que é isso? São, a cada 1 RLT gasto, ele está me devolvendo 14 pH. Isso é muito bom. Ou seja, quanto mais alto esse valor, melhor. Por quê? Porque significa que eu estou gastando 1 RLT e ele está me devolvendo 14. Aqui nesse caso aqui, a versão rara dele está devolvendo 6,78 pH. Que no caso é a versão em comum. Inclusive, eu acho que eu não fiquei com em comum, eu acho que eu fiz a rara, eu não tenho certeza, mas não vem ao caso. Nessa ferramenta também, ela automaticamente já avalia todos os que estão cadastrados da versão Unreal e traz para cá. Aqui, ó, melhor custo-benefício em real, né, que está traduzido. Está devolvendo a Argo vem, versão Unreal, que está devolvendo 5,25 pH por RLT gasto, um bônus de 65%. Essa ferramenta, ela estou desenvolvendo utilizando inteligência artificial e até ontem ela estava funcionando totalmente, essa questão da comparação, não totalmente, mas 90% do que eu queria nessa ferramenta ela estava funcionando. E era o quê? Eu cadastrava a máquina com todas as peças, tudo mais, a taxa, tudo mais, ia fazer o cálculo do custo-benefício e fazia colocar nessa tabela para mim, de certa forma, orientar ou me informar qual era a melhor máquina para fazer o mesh. Só que hoje, eu mexendo nela, acabei descobrindo que ela está bugada. Um bug eu já sabia que tinha, que era toda vez que fosse cadastrar, no caso que a versão incomum, no caso é incomum, não cadastrar, já cadastrado, e toda vez que você vai cadastrar, no caso que eu vou dar um exemplo aqui, um minerador aleatório, vou botar aqui a versão comum, teste vídeo, minerador teste vídeo, poder 7 pH, bônus 7%. Salvei. Ela está aqui. Eu vou até, aqui tem uma opção de filtro, né? Eu vou até colocar como um, ela vai estar, aqui, teste vídeo, está com uma melhor porque, né? É o 7pH, 7%, tudo bem. Vou agora cadastrar a versão incomum dela, incomum, selecionar ela, teste vídeo, automaticamente ela já puxa a máquina que ela está sendo selecionada, aqui está tendo até essa questão desses alertas aqui, tá certo, mas está da forma errada, entendeu? Vamos dizer que ela gastou 7 de cada, aí a taxa de média vai ser 7 centavos, poder vai subir para 17, pH e bônus 17. Aqui é 17%. Então, esse zero aqui mais um. Aqui ela já está calculando o custo total das peças e da taxa de média e vai calcular o total, certo? Certo e errado. Essa parte aqui do incomum, eu fiz de uma forma como se eu não levasse em consideração as duas máquinas comuns que eu estou comprando. No mercado eu já tenho. Por que eu fiz isso? Porque até que é custo de zero dos dois mineradores base. Então, está dando custo de zero. Né? Porque eu estou fazendo de uma forma como se você já tivesse a mineradora base. Essa em comum eu fiz dessa forma. A em comum. Aí vou salvar. Salvei. Agora,
Vou ter que colocar aqui. Tem como filtrar até por nomes. Vou cadastrar agora a versão rara. Pegar o teste vídeo. Já puxou aqui o custo da máquina. E aqui embaixo já adicionou o custo dela para a máquina. Eu não coloquei nenhuma peça, mas já está dando custo 7. Que é o quê? São duas mineradoras de raridade incomum, certo? Aí vou colocar agora as peças, vou botar tudo certo de novo. De 7, poder era 17, vou botar agora 27 e vamos 27. Calculou já automaticamente tudo isso e salário. Voltando aqui, lembrando, o comum, o custo está 0. A incomum, o custo está 9. E aqui, tá, eu acredito que ele está arredondando, né? No caso, acho que ele arredondou, não é isso? É 7 mais, não, tá 7, 7 mais ponto. E aqui na rara, pegou a informação de duas mineradoras. Aqui já está bugando. É esse o bug que eu vi agora. Esse bug só começou hoje. Eu não sei por que está dando esse bug. Ontem eu usei a ferramenta o dia todo e não tinha esse bug. Mas o cálculo tá feito, tá certo? O cálculo tá certo. Se eu for cadastrar agora um novo minerador na versão épica, selecionar ela, ele vai dar certo. Vai dar certo. Vai calcular que o custo da anterior tá dando certo. E vai calcular certo. Tá aqui. Só que a questão é essa. Agora, na questão de editar, não estava mostrando, antes mostrava, não sei porquê, mas aqui o cálculo, se está salvo a primeira vez, tá certo aqui. Para você, eu estou na dúvida se eu libero a ferramenta dessa forma para vocês cadastrar os mineradores ou se só eu faço. E aí evito de aparecer esses tipos de bug para vocês, né? Aí isso funciona na hora de cadastrar todas as versões. Agora na lendária, né? Eu vou colocar números aqui aleatórios. Ah, eita, ficou custo alto. Mas tudo bem. Vou fazer agora um reel. Tá roubado. Olha lá, pronto. Aqui na Incomum bugou, tá vendo? Tá dando 181 pH por causa que eu botei o custo muito barato, né? Aí comparado ao custo, ficou isso. Beleza? Isso do questão do cadastro tá dando certo e tá dando errado, né? Porque eu quero que posteriormente, mudou a receita. Mudou a receita. Eu quero mudar a receita, venho editar, mas, por exemplo, eu quero mudar a receita da rara. Eu não estou conseguindo mais puxar o custo da anterior. E eu queria solucionar isso, mas eu não posso, por causa que eu estou com uma ferramenta limitada, que eu qual já usei o limite máximo de alterações. E para agora eu tenho que pagar. Visto que eu tinha praticamente terminado essa ferramenta, eu comecei uma outra que já tem outras aí por aí. Entendeu? A questão da comparação, dessa forma, eu não encontrei. Eu sei que tem a calculadora de custo do Piero, mas de comparador não. Eu sempre quis fazer isso do comparador. Antigamente fazia no Excel. Inclusive, eu cheguei ao limite máximo de caracteres em uma fórmula do Excel. Eu não sabia que tinha limite, mas eu suspeitava que tinha. Mas, por exemplo, na hora de calcular, eu fiz a fórmula no Excel de uma forma que eu ia ter uns campos onde eu dizia, tem 1.000 peças comum, 10.000 daquela, que sei o que mais lá, automaticamente no Excel. Ele não tem como mostrar porque eu apaguei, porque eu fiquei triste quando cheguei na limitação de caracteres. Ele automaticamente ele calculava quantas peças tinha que comprar para chegar na Unreal. Se eu precisasse de máquina, quantas máquinas eu precisava. Foi muito, muito, muito bom. Até chegar nessa limitação, quando eu cheguei na versão Unreal, não tive como ter
caracteres. Eu até cheguei a pesquisar no chat GPT uma forma de simplificar fórmulas, só que eu não entendi. Entendeu? Lá ele ensinava, mas eu não entendi, aí como eu não entendi, não tem como continuar a ferramenta, acabei apagando a planilha e esqueci, deixei isso de lado, né? Mas, pronto, a questão do comparador não vi em lugar, se existe, não encontrei, né? Mas isso ajuda bastante nas dúvidas de qual máquina fazer. E aí eu passei para outro desafio. Uma coisa